Fala galera, bora para nossa aula complementar aqui da aula 1, que a gente vai pegar o CSS que a gente foi construindo, a gente viu todos aqueles conceitos até o CSS final. Como eu falei, a gente ia fazer tudo juntos, só que não deu para fazer tudo na aula que a gente estava vendo da jornada, a gente optou por deixar essa parte um pouquinho separada. Quando você acessar lá a aula da jornada, na descrição vai ter o linkzinho dos materiais da aula 1. Um desses links vai ter a pastinha aula complementar, ou arquivos da aula complementar, e nessa pasta você vai ter dois. Arquivo inicial, que é o que você vai baixar para você poder fazer junto comigo, e o arquivo completo. O arquivo completo eu vou construir agora junto contigo. Então o que eu tenho nessa pasta arquivo completo? É basicamente uma cópia do arquivo inicial, só que se eu fizer no inicial, eu perco o inicial. Então eu tenho que ter ele guardado em algum lugar. E aí a gente vai ter o arquivo completo. E aqui eu já tenho onde a gente quer chegar, que é o nosso gabarito, e onde a gente partiu. Então aqui eu dei um Ctrl C lá na hora para a gente ver direitinho o que a gente tinha. E aqui a gente tem todo o front-end do projeto. Então o gabarito aqui do front-end do projeto, que tem o index CSS, que é exatamente igual esse gabarito daqui. Só que o que a gente vai fazer? Ctrl A, Ctrl C. Então o index inicial, Ctrl A, Ctrl V. Então o nosso, na verdade, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente ver que esse projeto, do jeito que ele tá rodando direitinho. E aí, toda vez que você for baixar um projeto, ele nunca vai vir, ou geralmente não deveria vir, com a pasta Node Modules. E se ele não vem com a pasta Node Modules, o que acontece? Não dá para rodar nada. Por quê? Você não tem os pacotes necessários, mas você já sabe como fazer isso. Então, primeiro, vamos lá. Abrir um terminal, a gente pode vir aqui em New Terminal ou usa o atalho. Ctrl Shift, o plique. Aspas simples. Vamos ver a pasta onde a gente está. A gente está em aula complementar. Eu quero entrar em arquivo completo e depois na pasta front-end. Então, CD. E aqui, como o arquivo completo tem espaço, tem que colocar entre aspas. Arquivo completo barra front-end. Fecha aqui. Beleza, entrei nessa pasta. Nessa pasta eu tenho meu package.json. Então, toda vez que você entrou numa pasta que tem o package.json, npm e acabou. Você vai instalar tudo ali. Por quê? O package.json é um arquivo de configurações. Ele te diz, você precisa disso para rodar isso. Pronto, acabou. E você já vai lá, você já vai ter a sua pastinha ali, Node Modules, já vai estar certinha para você. Só que se você não tiver, você não vai conseguir rodar. Feito isso, a gente já está nessa pasta npm run dev, que a gente viu também que é o que a gente precisa para rodar o nosso local server aqui do Vite. E tudo direitinho, tudo funcionando, como eu falei, com o index.css do jeito que ele estava, tudo funcionando certinho, beleza, tudo certo. Só que eu não quero pegar ele todo pronto, eu quero pegar ele do jeito, index.css, que a gente foi até a linha 54. Se você for ver na aula, a gente foi até a linha 54. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V e aqui, Ctrl S. Esse index.css está sendo usado no nosso main.js. Perfeito, ele está aqui, pode até jogar lá para cima para separar aqui as coisas. Isso aqui, importações, CSS, coisas, só para a gente deixar mais organizadinho. Tá tudo aqui bonitinho, a gente mudou. Quando eu venho para cá, olha o que acontece. Quebrou todo o nosso layout. Por quê? Porque ele não está com as formatações que a gente precisa. Então a gente precisa sair daqui onde a gente está e jogar para lá. Perfeito. Agora que a gente já tem todo o setup e todo isso daqui, tudo contextualizado, isso aqui a gente pode fechar. Index.css é o que a gente vai mexer. Isso daqui foi de onde a gente partiu e esse daqui é o nosso gabarito. Então ele vai ser uma boa mão na roda. Vou até fechar o terminal porque provavelmente a gente não vai precisar usar esse terminal durante isso aqui. Mas beleza. O que a gente vai ter? E a gente já vai ter vários componentes que a gente vai conseguir inspecionar pelos nomes que a gente tem no projeto completo e a gente vai precisar estilizar. Todo ele vai estar funcionando, ele só está muito feio. Então quando eu passo por cima, quando eu clico, entrei na tela de artista, tem aqui, clico aqui, entrei na música específica. Quando eu volto para o artista, ele tem as músicas do artista. Que mais? Volto para cá, tenho artistas populares, o mostrar tudo, vai lá para a tela de artistas, volto para cá, o mostrar tudo de... Cadê? Desce, 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 desce. Já tô em música? Não sei, cara. Não conheço essas músicas. Então não sei o que é artista, o que é música. Sobe, sobe, sobe. Mostrar tudo, aqui. Beleza. Aí ele já joga pra lá. Então tá tudo funcionando. Só que tá feio. Então isso daqui tá direitinho. Por quê? Porque a gente fez isso daqui durante a aula. Mas a gente precisa ir mexendo nisso daqui pra deixar ele certinho. E aí já vou abrir aqui depois a gente abre o projeto certinho pra ver como é que ele vai ficar. Que a gente tem como comparar também o que a gente quer, que seria o projeto com esse index.css daqui, que é o gabarito. Quer saber?
já deixo aqui, ó, que tá aqui no outro rodando direitinho, aí a gente já tem aqui a base com o que a gente quer fazer. Aí dá para comparar tranquilamente para ver o que tá diferente, o que a gente precisa mudar. E às vezes alguma coisa a gente não vai querer mudar porque é só detalhezinho ajuste fino. Então, beleza, configuramos tudo, agora vamos criar isso daqui. Primeira coisa que a gente tem, artistas populares mostrar tudo, só que isso daqui já estava certo. Então provavelmente algum problema de, ó, inspecionar, que a gente vai usar bastante, alguma coisa de nomenclatura. Main, vamos voltar aqui na nossa formatação, no nosso index.css temos main, main text. Então isso daqui tem a ver com a estrutura que a gente deixou. E aqui, ó, não se prenda a tudo aqui que tem aqui que a gente ainda não viu, porque a gente vai ver toda essa parte. Só que a gente precisa dar uma olhada no que a gente tem aqui de componente, de páginas, e encontrar essas coisas que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se a gente está vendo aqui que é um item list, ele vai estar aqui, ó, componente items list. Perfeito. Então aqui a gente vai ter todas as coisas. E dentro dele a gente vai ter lá, ó, item list header e um monte de coisinha. Show de bola. Então vamos entender o que é cada coisa. A gente pode ver por aqui, mas se a gente quiser a gente pode ir pela parte do React. Tem coisa que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver depois. Mas show de bola. Então ele virou um componente, essa parte de item list, e depois eu vou ter o item list header. Então aqui item list header, vamos pegar, o que a gente precisa fazer, vem para cá. Vamos abrir item list, aqui a gente vai ter a classe item list, e esse tags foi justamente o que a gente tinha chamado de item list header. Opa! Aqui faltou a gente só abrir para deixar esse aqui vazio. Então, beleza. Se a gente matou essa parte aqui que era o header, que a gente tinha chamado de main text, agora a gente só mudou porque esse daqui virou um componente. A gente precisa começar a formatar essa parte aqui de baixo. Então, a gente tem o item list header, dentro dele o link, já está tudo certinho. Então, esse aqui a gente... Na verdade, esse aqui a gente não formatou. Ah, não. Esse aqui está formatado sim. Item list link está formatado de outra forma, porque a gente formatou aqui no CSS Global. Resolveu. Beleza. Então, a gente não precisa mudar mais nada no link. Agora, o item list. Então, esse container aqui, ele vai ter o header e ele vai ter o container que tem as imagens dos artistas, os bloquinhos. Então, repara, aqui eu tenho, ó, todos os itens. Então, eu vou ter o container de título e embaixo eu vou ter. Então, eu tenho um em cima e outro embaixo. Então, basicamente, aqui eu tenho um flex de coluna. Um item em cima, o outro item embaixo. E aqui não dá para ver direitinho, mas aqui dá para ver melhor, ó, onde termina a parte de cima com esse daqui. Tem um gapzinho pequeno, então tem um espaçamento entre esses dois elementos. Então vamos lá. Esse item list ele deveria virar um display flex, só que toda vez que a gente faz um flex, ele já pega um flex de linha. Então a gente deveria pegar um flex direction e colocar column, que é o que a gente quer. Beleza, não mudou nada. Só que agora a gente consegue fazer o quê? Dar um gap, que é um espaço entre os elementos filhos de um flex container. Gap a gente coloca 10 pixels, por exemplo. Então, ó, ele espaçou aqui um pouquinho entre esse elemento e esse elemento. E quando eu passo ali por cima, ó, do meu flex container, ele me mostra, ó, um elemento, gap, outro elemento. Beleza. Então isso aqui a gente tem que jogar dentro do item list. Show de bola. Agora, esse meu item list container, o que ele tem? Dentro dele ele tem vários single item. Então de cara, já vou chegar aqui, ó, outro componente, single item. Beleza, já tá aqui só escrito. A gente nem vai mexer nele, mas já tá ali. Que é cada um desses itens aqui. Show! Cada item list container, o que ele tá fazendo? Ele tá dividindo isso daqui. Eu vou ter aqui várias colunazinhas, vários itens que vão aparecer. Quantos itens vão aparecer? Isso daí tá associado à nossa, ao back-end, à nossa inteligência. O que a gente tem que fazer é dispor quantos itens tiverem aqui de uma forma que eles fiquem bonitos. Algumas informações que a gente vai precisar primeiro, o tamanho da imagem, qual que vai ser o tamanho de cada container, mas aí a gente vai mexer no layout disso. A gente poderia fazer da seguinte forma, display flex, ó, já consigo alguma coisa. Eu tenho aqui, ó, todos eles em linha, que é o meu padrão, só que, ó, ele abriu uma rolagem lateral, então ele tá indo para lá. Dá para acertar isso aqui com flex? Dá, mas tem um tipo de layout que vai ser mais interessante quando a gente está falando de um layout dessa forma, que ele fica mais responsivo e eu quero controlar com que todos tenham o mesmo tamanho. Então eu quero que o elemento pai dite sobre o tamanho do elemento filho. E aí todos eles eu vou garantir que vão ter o mesmo tamanho. A gente está mudando do flex para o grid. E o grid a gente ainda não viu nada, a gente não tinha visto nada na aula da jornada. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre o grid.
Assim como o Flex, mesma coisa. Quando eu coloco o grid no elemento, ele vira o nosso grid container. E aqui a gente vai ter filhos da nossa grid. Mesma coisa, eu vou ter um grid editor, que eu consigo editar as coisas da minha grid. Aqui, ó, tudo aqui, ó, só clicar e eu consigo mexer nessas coisas também. Mas a gente tem outras propriedades da grid que o próprio nome já diz, que é uma grade, que não estão ali no editor, assim como no Flexbox. Flexbox quase tudo a gente consegue mexer, o Gap, por exemplo, não estava, mas as outras coisas a gente tem. Qual que é a ideia do grid? Quando eu coloquei o display grid, ele não fez nada. Então ele não mudou nada, por quê? Ele está pegando e nessa grade ele está criando, ó, uma coluna. Quando eu passo aqui em cima, ele está criando uma grande coluna com várias linhas. Mas a gente consegue mudar isso. Eu consigo dizer, por exemplo, mexendo na propriedade, ó, grid, template, e aqui, ó, só coloquei para falar, mas a gente vai ter o rows e a gente vai ter o columns. E aí, o que significa isso daqui? Grid, estou falando da minha grade. Template, que vai ser um padrão. Qual vai ser o modelo que vai ser seguido? Por quê? Pelas minhas colunas. E aqui eu posso dizer, ó, eu quero que eu quero ter 3 colunas, cada uma com 200 pixels. 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. Acabou. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 colunas. Se eu desço aqui, ó, tá lá. Olha ali a minha grade. Se eu clico aqui no grid, ele marca aqui direitinho, ó, uma coluna, outra coluna, outra coluna. É realmente uma grade que eu estou fazendo quando a gente está usando o grid. Você monta essa grade e os elementos se adequam ali dentro. Posso copiar isso aqui, ó, e botar mais. Eu vou ter 6 colunas. Olha lá. Ó, já tá ficando alguma coisa interessante. Tá feio? Tá feio ainda. Mas a gente já tá conseguindo colocar alguma coisa. A parada é que a gente consegue, de formas mais complexas, obviamente, deixar isso aqui muito responsivo, e responsivo que eu digo, independente do tamanho da tela, isso daqui vai funcionar, e isso daqui fica bem maneiro. Por exemplo, eu poderia já melhorar isso daqui. Se eu estou repetindo um valor, eu posso colocar o seguinte, ó, repeat, quantas vezes? 6 vezes, 200 pixels. Beleza, é a mesma coisa que eu tinha falado. Eu estou repetindo isso daqui, esse número de vezes. Muito mais eficiente. Beleza. Só que aqui, o que a gente vai colocar? Por exemplo, aqui a gente está colocando o número de pixels. Só que repara, a minha grade vai até o final. E se eu quisesse não colocar o número de pixels, mas se eu quisesse dividir esse meu espaço em 6 colunas, e todas elas teriam a mesma coluna, o mesmo tamanho de coluna, eu trocaria isso daqui ao invés de pixels para 1FR, que seria uma fração. Então eu estou pegando aqui e dividindo essa minha coluna em 6 frações, digamos assim. Então eu estou colocando, ó, uma fração, outra, 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 e todas elas estão sendo criadas ali. Só que eu ainda tenho aqui, ó, um pouquinho saindo. Eu vou ter as minhas 6 colunas ali, todas elas com esse mesmo tamanho ali. E aí eu posso mudar isso aqui, a quantidade também, quero ter 3, ó, eu vou dividir o tamanho total em 3 colunas, ó, exatamente do mesmo tamanho, de 2, de 4, por aí vai. Beleza. Só que nada ainda está responsivo, então eu sempre fico com muito espaço, pouco espaço, aí que entra uma propriedade chamada min-max, que eu consigo dizer o seguinte, falo, ó, eu quero que no máximo essa minha coluna tenha realmente uma fração do espaço disponível. Então a gente vai colocar aqui o seguinte, ó, min-max, a fração do espaço disponível. Só que, e no mínimo? Qual que é o tamanho mínimo que eu aceito que essa minha coluna fique? E aí eu posso chegar aqui e dizer o nosso 200 pixels. Então, menos que 200 pixels vai quebrar o nosso layout. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui, ó. Min-max 4, 200, 1FR. Só que isso daqui não vai mudar tanto. Ele vai simplesmente, ó, quando eu clico aqui, ó, nessa parte responsiva, ó, eu consigo mexer no tamanho da tela. Então, ó, ele tá pegando aqui um FR e no mínimo ele vai pegar o quê? 200 pixels. Quando ele chegar ali nos 200 pixels, ó, não tá diminuindo mais, mas não tá responsivo, não tá interessante. Mas ele tá com 200 pixels. O que a gente consegue fazer? Tem uma propriedade, como a gente só está querendo definir número de coluna, que é o seguinte, ao invés de eu dizer quantas colunas eu quero, eu digo essa minha restrição e eu falo para ele, ó, AutoFit. O que esse meu AutoFit faz? Ele vai pegar o tamanho da minha tela e vai fazer essa continha para mim. Ele vai ver, pô, quantas colunas de 200 pixels eu consigo colocar nesse tamanho daqui de tela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E se eu for diminuindo esse tamanho de tela? Ó, tenho 5, tenho 6, tenho 7. Quando ele consegue colocar outro, ele coloca outro. Ó, não consegue, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aqui, ó, já fica muito bom pra gente. Então, em termos de grade, isso aqui ficou direitinho, ó. Olha até onde ele chega, olha como fica perfeito.
E a responsividade de mobile, ó, a gente tem que ir até 360 para ser responsivo isso daqui. Então, ó, até 360 ele ficou bem legal. Talvez o título a gente mudasse um pouquinho, não colocar esse mostrar tudo quando estiver no mobile. A gente pode pensar essas coisas mais para frente, até mesmo dessa aula. Mas, ó, chegamos aqui, ó, temos ali nossa grade, já tá direitinho. O que a gente vai ter que mexer? Nesse 200 pixels aqui, porque a gente tem que ver primeiro qual que vai ser o tamanho do nosso single item. Show! Mas vamos pegar essas informações e vamos deixar dessa forma, ó, jogar lá dentro do nosso item list container, ponto item list container, e jogo aqui, Ctrl S, F5, e vou tirar aqui dessa parte. Show de bola! Agora o que a gente tem aqui? Eu quero pegar cada single item e eu quero dar uma formatada nele. Então lá no single item, vamos entrar aqui no single item, o que eu tenho dentro dele? Eu tenho uma div de single item image, eu tenho uma imagem e o íconezinho, que vai ser o nosso ícone de play. Eu tenho aqui o single item text, e aqui, ó, isso daqui é aquela classezinha que ele vai ficar com 2 linhas, a não ser que ele vai ficar no máximo com 2 linhas, e aqui o artista. Beleza, algumas coisas que a gente vai ter que mudar. Primeiro de tudo, esse tamanho de imagem é padrão, então ó, F12, vamos ver o tamanho que é essa imagem aqui, ó, 140 pixels. Beleza. Então aqui vai ter 140 pixels, e aqui se eu passar por cima eu consigo até ver o padding, quanto de espaçamento ele tem. Então em cima e embaixo ele tem um pouco mais, de um lado e do outro ele tem um pouquinho menos. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos chegar lá no nosso single item, a nível maior. Single item, o padding, a gente já viu que é 25 pixels, 16 pixels. Beleza. Já coloquei ali um padding. Agora, a minha imagem tem 140 pixels. E aqui vai ser o meu single item div image. Pode ser. A gente pode colocar o tamanho da div, do container dessa minha imagem. Ctrl C. O width. 140 pixels. Ctrl S. Show de bola. Repara. Eu coloquei ali que a minha div tem 140 pixels, só que a minha imagem está passando, ó. Ela está muito maior do que aquilo. Por quê? Porque, por padrão, a imagem não tem um tamanho máximo. Então, essa é mais uma das configurações que a gente vai ter que mudar lá no nosso reset. Então, lá em cima, onde a gente estava resetando as coisas, outra coisa que a gente vai ter que fazer. IMG, a gente vai colocar Max Width 100%. Isso daqui deveria ser uma instrução óbvia, né? Que a imagem ela vai ter o tamanho máximo dela, vai ser o tamanho máximo do container. Quem está ali, que é o elemento pai dela. Beleza, só que não é isso que acontece geralmente. Ó. Ctrl S, agora sim ele resolve. Ó. Quando eu chego aqui, ó, 140 por 140, tá ali direitinho. Só que repara, tem algumas imagens que tem um pouco mais do que 140. Então a gente teria que mexer nisso daqui. O que a gente pode fazer? Primeiro, se eu simplesmente colocar 140 e mexer na altura para virar 140 também, ó, chego nesse daqui, no single item e coloco aqui, ó, height, que seria a altura, 140 px. O que ele fez? Ele deu um probleminha ali, ó. O que ele tá fazendo? Acabou, ele tá passando ali, ó. Então tá ali certinho. Beleza, o tamanho da minha div, só que a imagem tá passando. E acaba que ela fica em cima do texto. Por quê? Tem a minha caixa, ela tá passando, mas eu não tô dizendo pra minha caixa. Ah, o que passar tem que acontecer o quê? Eu tenho que falar isso pra ela. Eu quero que corte? Eu quero que ele oculte? Não sei, eu tenho que passar essa informação. Se eu quiser que ele oculte aquilo, que ele corte, eu faço isso aqui, ó. Overflow hidden. Que tudo que tiver overflowing, ou seja, transbordando dos limites ali do meu container, eu corto. Então tudo isso ali passou. Então agora eu estou garantindo que ele tem 140 por 140. Só que repara, nessa minha imagem aqui, ó, se eu deixar de volta, ele tinha essa parte de baixo. E aí a gente pegou um recorte da parte de cima dela. E se eu quisesse pegar, centralizar essa imagem? Eu centralizo e aí sim eu corto. Então jogar isso exatamente no meio. O que eu teria que fazer? Ó, coloco aqui, ó, vou tirar o overflow, vou deixar o overflow e o height aqui. Só que aqui o que eu tenho que fazer? Essa minha div, eu posso transformá-la num flex container. É uma ótima forma de você centralizar elementos. Eu posso chegar aqui, ó, display flex. E aí o que ele fez? Ele tem 2 elementos aqui, na verdade. Ele tem essa imagem e esse SVG. Só que daqui a pouco a gente conserta no SVG. Por enquanto, deixa eu só fazer um negócio para ele não atrapalhar a gente, ó. Eu vou ocultar esse elemento. Single item icon. Então, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou colocar display, a gente já viu flex, a gente já viu grid, a gente vai ter o none, que ele oculta o elemento. Então, ó, não mudou nada lá e o nosso elemento ali continua um flex. Putz, eu perdi todas as configurações que eu fiz porque eu estava colocando tudo aqui.
Mas beleza. Vamos lá. Aqui a gente tinha um height de 140 pixels, a gente tinha um overflow hidden e a gente tinha um display flex. Show de bola. O display flex, ele me deixou ali com um espaçozinho ali até maior. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso centralizar esse elemento, tá vendo? Ele tá ali bem na meiuca. Vou falar aqui para ele, ó, align items, center, eu já centralizei ali meu elemento, e justify content, center também, que eu centralizo na horizontal e eu centralizo na vertical, com essas duas propriedades que a gente viu aqui, ó, tanto nessa quanto nessa daqui. Então, quando eu fiz isso, ele muda ali o quanto ele estava, ó, olha onde a imagem está. Ela estava pegando só de cima, agora eu centralizo essa imagem. Então, com tudo isso daqui, eu consegui centralizar. E, lógico, com o meu overflow hidden, que ele está ocultando. Então, todas essas informações aqui, ó, Ctrl C, eu vou jogar aqui no meu div image. E tudo isso, agora sim, ó, F5, ele já deu aquela atualizada para ele buscar no banco de dados. E tá aqui tudo certinho. Show! Outra coisa, a minha imagem, ela é arredondada, só que arredondada ao máximo. Ela virou até um círculo de tão arredondado. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó, div image, border radius, que a gente já tinha feito aqui, ó, aqui nesse cantinho, só que ao invés de dizer a quantidade de pixels, como eu quero que isso daqui, como ele tem altura e largura exatamente iguais, a gente consegue fazer assim, ó, 50%. E aí, quando a gente coloca esse 50%, a bordinha vai, ó, da metade daqui para metade daqui para metade daqui, e ele fica esse redondinho perfeito. Só funciona quando a gente tem mesma altura e mesma largura. Mas esse daqui já resolve pra gente. Então, ó, tá tomando forma isso aqui, ó. Jogo pra cá. Beleza. Tá aqui bonitinho. Outra coisa que a gente vai ter é essa parte do título. Primeiro, eu não quero que quando estiver passando aqui por cima, e que ele faça isso aqui, ó. Esse text decoration underline que a gente colocou para todas as âncoras. Posso tirar para esse daqui. Então, falar o seguinte. Quando eu passo por cima, ó, single item hover, eu posso dizer que o text decoration vai ser none. Então, quando eu der um hover nesse single item, eu não quero o text decoration em nenhum elemento dele. Ctrl S, ó, pronto. Não tá dando o text decoration. Beleza. Outra coisa que a gente vai ter que ver aqui. Eu tenho um espaçamento, ó, entre e. Quando eu passo aqui assim, ele já deu até spoiler do que tá acontecendo. Mas beleza. Quando eu passo aqui, ó, por cima dele, eu tenho esse espacinho entre a imagem e os textos. Então, os textos estão numa div, ó. Se eu for ver aqui, ó, tem os meus textos aqui, ó, texts, e eu tenho aqui a minha image em outra. Então, eu tenho image, text. O que eu posso fazer? O single item vira um flex, display flex, flex direction column. Então, a gente já vai pegando os mesmos conceitos. Aqui eu coloco um gap de 10 pixels, por exemplo. Pronto. Ctrl C. Isso no nosso single item. Jogo aqui. Beleza. Tá lá tudo direitinho. Agora um pouquinho de títulos. Então, dos textos. Esse single text, single item, two lines, é uma div que contém o nosso título. Então, primeiro vamos mexer no título. Depois a gente mexe na div e nesse textinho. Eu preciso ver o tamanho, né? Senão eu não vou conseguir. Então, esse aqui tá 16 pixels, beleza. Mas ele tá com uma fonte mais pesada. E aqui tá 13 pixels. Então, show. Então esse aqui, eu nem vou precisar mexer, porque ele já está com 16 pixels. Eu só vou precisar deixar ele com uma fonte mais pesada. E o type com 13. Então vamos lá. Font size, que é a propriedade de tamanho da fonte. Ah, esse aqui eu não preciso mexer no font size. Então vou mexer no type já. Type. E aqui ele vai ter 13 pixels. O title, font weight, que é o peso da fonte. E aqui a gente vai ter que testar. Não lembro quanto é que ele estava. 500. Não, acho que é mais pesado. 600. Agora parece estar legal. Beleza, agora parece estar certinho. E aqui, ó, o espaçamento entre eles, dá para ter um pouquinho mais de espaço entre os próprios texts aqui também. Então, mesma coisa que a gente fez em cima, a gente faz embaixo. E aí, para copiar, ó, que a estrutura vai ser a mesma, é só a gente pegar aqui, ó, single item, text. Tudo isso daqui vai ficar, isso aqui não. Tudo isso aqui vai ficar igual, e aqui eu coloco um pouquinho menos de espaçamento, 5 pixels, por exemplo. Tá lá. Opa, ali era o gabarito, óbvio que tava lá. Show! Tá tudo aqui do jeito que a gente queria. Beleza. Agora outras coisas que a gente vai precisar mexer. Quando eu passo por cima do single item, o que acontece? Ele pega um fundo. Então vamos mexer nisso. Single item hover. O que eu quero fazer? Eu quero colocar um background color
E aqui a gente vai pegar cores. Então a gente já vai começar a introduzir as nossas cores. E aqui eu já vou pegar lá do gabarito. O que a gente tem? Variáveis. Porque pare e pensa no seguinte. Se eu vou lá e coloco aqui uma cor de verde, depois eu coloco outra cor de verde, outra cor, e eu preciso mudar essa cor, o que eu vou ter que fazer? Ir mudando ali em vários lugares diferentes. Quando eu uso uma variável, eu consigo simplesmente mudar num único lugar todos os lugares que estiverem usando essa cor, ele já vai ser alterado automaticamente. E eu vou pegar um aqui para mostrar o que a gente tem que pegar e a gente vai criando isso aqui junto. Ó, Ctrl Home para ele ir lá para cima. Lá no início do documento a gente coloca assim, ó, root, que significa a raiz do documento, só que repara, não é o ID root, não é o elemento que tem o ID root, é a nossa raiz do documento. Então ele vai pegar o nosso a nossa tag HTML. O que ele vai fazer? A gente coloca aqui, ó, traço, traço, o nome da variável, green, que vai ser a cor que a gente está usando, e aqui eu vou colocar 400. E eu já explico por que esse 400. Ponto e vírgula, e deixa eu colocar aqui uma cor hexadecimal. Beleza, tá aqui o nosso green 400. A gente acabou de mexer nessa propriedade, que foi tipo essa daqui, ó, font weight, e a gente tinha, ó, esse índicezinho daqui. Sendo que o padrão, qual que é o normal? 400. Já deu para fazer o link? O green 400 vai ser a nossa cor padrão, é a nossa cor base. Quando a gente vai descendo, ele vai ficando, ó, muito fino. Então ele vai ficando mais claro, seria a associação com cor. E quando a gente vai deixando o valor maior, ele vai ficando mais escuro. Então, que seria mais pesado ou mais escuro. Então aqui a gente vai ter esse green. E por que eu não estou usando esse hexadecimal? Eu estou usando o HSL, esse formato daqui. Que ele significa, isso aqui, ó, mais fácil escrever. Hue, Saturation e Lightness. Então, hue vai ser a matiz. Então, isso daqui, ó, isso daqui dita o hue. Qual vai ser a matiz, que é o nome em português, mas basicamente qual é a cor? Saturação vai me dizer se é uma cor muito saturada, ou seja, com muita vida ou pouca vida, e lightness é basicamente a iluminação daquela cor. Então, por exemplo, quando a gente tem o HSL, o que eu consigo fazer? Se eu quero, ó, Shift Alt seta para baixo, criar o Green 500, que é uma cor um pouquinho mais escura, o que eu faço? Eu mexo simplesmente no Lightness. Eu chego aqui nesse meu Lightness e eu digo assim, ó, 40 ou 45, porque é uma cor um pouco mais... deixa eu botar 40 que aí vai dar para ver a diferença. Ó. Aqui eu tenho uma cor, aqui eu tenho essa outra cor, que é o mesmo verde, a mesma saturação e só tá um pouquinho mais escuro. Aí se eu jogo aqui, ó, pro 600, eu posso ter aqui, ó, 45, 40. Aí depois eu vou pro 700. Eu não sei qual foi a escala que a gente foi usando. Então, ó, 50, 45, foi isso mesmo. 40, aqui vai ser 35, aí vai ser 30, aí vai ser 25, 15, 10. Vamos ver. 8, 9, 10. A gente não chegou até esse final, não. Mas tudo bem. Aqui a gente foi descendo mais. Então, ó, 50, 45, 35. Ah, só daqui que ele desceu 45. 25, beleza. 50, 45, aqui foi 35. Aí depois foi 25. Aí depois foi 15. Aí depois 10, 5. 10, 5 e 2,5. 2,5. E aqui a gente teve uma outra cor, que foi o 950. Então, 950 com 5, o 1000 com 2,5. Perfeito. Então, essas seriam as cores mais pesadas. E para cima, a gente subiu, ó, 10, 10, 15 e mais 5. Então, vamos lá. 10, 10, 15 mais 5. Então, vai ser 10, 10, 15 e mais 5. Aqui foi o 3, 2, 1 e aqui o 50. Para ter um ajustezinho fino ali. Beleza. Então, quando a gente faz isso, olha lá. Eu tenho, numa mesma cor, no mesmo verde, uma paleta, basicamente. Então, eu tenho uma cor clarinha, que eu posso usar para textos, por exemplo, e aí não fica aquele branco. E eu tenho cores escuras para usar um fundo que não é o fundo preto, mas é uma cor bem melhor. Então, por exemplo, onde que a gente usou black? Ctrl F, Define, black. Eu só usei aqui. Como é que eu faço para trocar esse black por esse green 1000? Var, e eu coloco aqui o nome da variável que eu tinha. Então agora ele vai pegar, ó, essa corzinha aqui lá no meu background color. Então tá aqui, ó, ele já mudou. Fica levemente diferente, mas dá um toque diferente. Fica muito mais bonito do que ter tudo na cor preta, por exemplo.
Agora vamos lá. Onde é que eu usei mais cores aqui, ó? Desce, esse Aquamarine aqui, que é esse main. Eu coloquei esse background color só de exemplo e depois a gente colocou o linear gradient. Esse linear gradient, esse preto aqui eu já vou trocar por var isso aqui. Opa. Esse daqui, esse green. E esse daqui, ó. Deixa eu ver qual que é esse HSL. É o 10%. O 10% é o 800? 800. Deixa eu ver se o 10% é o 800. Não, é o 900. 900. E aí, ó, olha como é que vai ficando mais organizado o nosso projeto. Se beleza, a pessoa não quer mais usar essas variáveis, dessas cores, ele quer deixá-la um pouco mais saturada, quer mexer um pouco na matiz, então não quer esse verde, quer, por exemplo, um verde que é ao invés do 118, ele é o 125, que continua sendo verde, mas tende mais para um lado do que para o outro. Pode mexer no lightness também, então tem um monte de coisa que a gente consegue mexer. E aí vamos ver onde mais a gente usou variável de cor. Cor, não, foi só ali que a gente usou mesmo. Perfeito. E a gente tinha passado por tudo isso para a gente ver justamente que nos nossos... Já que a gente estava aqui, que a gente vai ter cor nos nossos textos também. Então a gente tem aqui, ó, a corzinha que a gente ia colocar no fundo, que ela vai, ó, como ela se perde aqui, ela fica exatamente o 900. Então essa vai ser a corzinha de fundo que a gente vai ter. Então single item hover, a gente vai ter aqui, ó, background color, var 9, opa, aqui já estava com var 900. Então quando eu passo por cima aqui, ó, pum, ele já marca ali um pouquinho, ó, tá vendo? Marcou ali um pouquinho, marcou ali um pouquinho. E aqui, ó, todos eles já estão ali da mesma forma. Beleza, já marcou um pouquinho, já marcou um pouquinho. Tá ali certinho. Qual é a diferença do que a gente tinha lá? A gente tem que ter isso daqui arredondado. Então vamos dar uma arredondada nisso daqui. Então single item, border, radius, a gente vai colocar 15 pixels. Quando eu passo por cima aqui agora, ó como é que ele fica. Arredondado. Tá direitinho. O que a gente pode mudar aqui, que tá diferente do que a gente tinha aqui desse lado? Tá tudo centralizado. Tanto a imagem quanto os textos, como os textos aqui, ó, estão alinhados ao centro. E o que a gente pode fazer? Chegar aqui, ó, nesse nosso display flex do single item, e eu posso pegar aqui todos esses elementos e eu quero alinhar, ó, ao centro. Então eu jogo todo mundo para o meio aqui, ó, do nosso container. Então esse single item, align items, center. Ctrl S. Show de bola. Então tenho tudo aqui certinho, do jeito que ele estaria, ó, tudo lá certinho. E agora falta só, quando eu passar por cima, eu quero colocar o nosso botão. Então o nosso botão que tinha sumido, na verdade ele nunca sumiu, ele sempre estava lá, ele só está oculto. Só que vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora. Vamos voltar para o single item icon. Ele não vai ter o display não, ele vai estar sempre lá. Volto para lá, ó, ele está aqui, ó. Só que ele ali, ele tá zoando o rolê. Ele tá muito mal posicionado ali. O que a gente vai ter que fazer, ó? Ele tá aqui, ó, nesse image. Deixa eu dar um F5 aqui, só para ele recarregar. Tem aqui o nosso icon. O que ele tem? Ó, tá lá, single item icon. Ele tá posicionado aqui, mas ele tá atrapalhando. Eu quero que ele não fique direitinho, um do lado do outro, um embaixo do outro. Eu quero que ele saia. E eu quero posicionar ele especificamente em relação ao quê? Ao meu blocozinho ali. Então eu quero colocar ele no cantinho dessa imagem aqui. E eu quero tirar ele desse fluxo ali de elementos que a gente chama de flow, que aí vão sempre um elemento do lado do outro, um embaixo do outro, um em cima do outro, que um nunca atrapalha o outro. Mas a gente vai mexendo nisso daqui. Como é que a gente faz isso? Mexendo no que a gente chama de position. A gente vai chegar aqui, ó, position absolute. Só que toda vez que a gente mexe num position absolute, a gente tem que ter algum elemento que vai ter um position relative. Então, esse elemento está posicionando de forma absoluta em relação a esse elemento daqui. Então, ele sempre vai olhar o primeiro elemento com position relative, elemento pai, né? Ali em relação a ele. E aí ele vai se posicionar de forma absoluta. Como? Eu consigo dizer, ó, se eu vier aqui, ó, ele tá lá bem na meiuca. Mas não é isso que eu quero. Eu consigo chegar aqui e dizer para ele o seguinte, ó, eu quero que a direita, o lado direito aqui desse meu ícone, fique aqui, ó, encostadinho com o lado direito dali. Então a distância desse lado direito para cá vai ser 0. Right, 0. E aqui, ó, ele foi lá para minha div. Então eu coloquei, eu fui para div do single item. Por isso que ele encostou ali e não para div do single item image. Eu subi demais, ó, esse aqui, ó, pum, Ctrl S. Beleza. Ali, ó, o 0 ele encostou aqui.
Agora eu quero não só que a direita, mas eu quero que a parte de baixo, bottom, dele fique aqui, ó, encostadinho embaixo também, ó, 0. Pronto, então ele encostou aqui. Só que o que está acontecendo? Ele tá, ó, exatamente ali. E aí você para e pensa, por que ele não está aparecendo? Porque todos os elementos que estão fugindo daquele espaço do meu elemento, a gente fez o quê? Overflow hidden. Então eles estão ocultos. O que eu tenho que fazer então? Beleza, eu joguei ele lá para posicionar, mas não é exatamente ali que eu quero. Eu quero ele mais ou menos aqui assim, ó. Não encostar na direita, eu quero ele a 25 pixels da direita. Então, ó, já começou a aparecer ali um pouco. E embaixo, ó, 25 pixels ali da parte de baixo. É aqui que eu quero que ele fique. Só que ele não tem esse tamanho também, ele é bem maior do que isso. Vamos ver qual vai ser o tamanho desse nosso ícone aqui, ó. E aqui, interessante. Como é que eu faço para inspecionar um elemento que só aparece quando eu estou com hover? Você consegue forçar um hover. Então, ó, você inspeciona e você vem aqui, ó, aqui em cima de mim, hover, e aqui a gente vem, ó, hover, que aí eu estou forçando que ele fique com hover. Agora sim eu consigo, ó, vir aqui e inspecionar esse elemento aqui, ó, esse SVG. E o que eu queria ver? O tamanho dele, ó, 50 pixels. Beleza. Só que aqui ele é um SVG. Então ele é um tipo de imagem que a gente tem, só que é uma imagem vetorizada. Ela é escalável, então ela consegue ficar gigantesca e pequenininha sem perder a qualidade. Só que eu não vou mexer no width dela e dizer que ela tem 50 pixels. Eu até posso falar, só que olha o que ele vai fazer. Ele vai deixar o espaço dela com 50 pixels, mas ele não vai aumentar o ícone. O que eu tenho que mexer para mexer no tamanho dele? Font size. É como se fosse um texto que eu estou escrevendo aqui. 50 pixels. Pronto. Aí a gente chega no exatamente onde a gente queria ali. Beleza. Só que esse 25 aqui ficou muito. Vamos descendo. Eu quero que ele realmente encaixe ali na bordinha. Mais ou menos isso. Acho que, ó, 7.5. E vamos ver esse aqui, ó, 7.5 px. Beleza. Tá tudo ali direitinho. Só que, o que eu quero fazer? Vou ter que tirar aquele nosso overflow hidden. Por quê? Ele tá passando ali no cantinho e ele tá ficando o quê? Ele tá sumindo. Ele não tá aparecendo. Então tem que voltar aqui no nosso container e a gente vai, ó, só tirar esse overflow hidden e ele vai mostrar ali o que tá acontecendo. Então agora, beleza. Fazendo isso daqui, acabou que deu um probleminha ali pra gente. Por quê? Porque todo o resto ali, ó, não tá mais entrando ali onde a gente queria que eles entrassem. Então o que a gente pode fazer? Algumas das regrinhas que a gente tinha colocado aqui, ó, a gente pode colocar todas elas no elemento, todas elas não, algumas só, no elemento de imagem. Então a gente poderia chegar aqui na imagem e poderia colocar isso aqui, ó. Beleza, ela vai ter esse width e esse height. Só que aí o que ele está fazendo? Ele está mudando as proporções dessa minha imagem. Então no final das contas a gente tem problemas de ambos os lados. A gente poderia consertar isso mexendo no nosso HTML. Por exemplo, se a gente colocasse uma outra div aqui que só contivesse essa imagem, aí a gente conseguiria fazer tudo. Por quê? Porque esse SVG não estaria relacionado àquela div, mas ó, eles estão na mesma div. O que a gente pode fazer então para resolver isso daqui? É um ajuste um pouco simples. A gente teria que chegar aqui, ó, fazer o seguinte, ó, deixa eu dar um F5. Putz, perdeu todas as configurações que a gente colocou nesse SVG. Mas vamos lá, font size 50 pixels e aqui a gente vai ter o right 7.5 px e o bottom 7.5 px. Beleza, vou copiar tudo isso daqui e já vou jogar no icon. Icon, tá aqui, ó. Beleza, que aí a gente não perde quando eu atualizar. Volta pra cá, dá o F5, tá ali tudo direitinho, só que ainda tem o probleminha que ele tá ali. A gente viu que a gente poderia mexer na imagem, só que aí ela ficaria achatada. E aí, se tu for ver, até aqui no gabarito, ela tá achatada. Então, realmente estava faltando um... Cadê? Imagem, ó, se eu tirar o height, tá vendo? Elas estão achatadas. Então, tava faltando uma div ali. E aí, como a gente tá precisando, vamos dar uma mexida no HTML. E aí, o HTML vai estar aqui no single item. Cadê? Single item. A gente tem o div image, que aqui eu vou até mudar o nome. Então aqui o que está juntando os dois vai ser esse aqui, ó, div class div image button. E essa daqui vai estar com os dois. Beleza. Volto lá para o nosso index.css. Vamos voltar para cá para ver o que aconteceu. Agora a gente tem isso aqui. A gente tem a nossa image button. Essa daqui vai ser o que vai ter o position relative. Então isso aqui, ó, vou copiar para cá.
image button. Beleza. Opa, só fechar. Esse aqui não tem mais position relative. Então agora, o que a gente tem? Que eu tenho div image e o... na verdade... Beleza, ele ficou ali dentro, mas ele nem precisa ficar ali dentro. Aqui a gente já poderia mexer, já que a gente está mexendo, ó, isso aqui, ó, alt setinha para baixo. Então eu tenho uma div para minha imagem e uma div para minha imagem para o meu botão. Esse meu botão, ele está com posicionamento absoluto, então ele sai do flow. E a gente está falando que ele está posicionado relativamente a esse daqui. Quem é que tem overflow hidden? Esse daqui. Então agora as nossas imagens não estão esticadas, elas estão certinhas. Se você for olhar agora, não tem nada esticado. Tanto se a gente chegar aqui, ó, e tirar o height, ela continua do jeito certinho. Tá? A mesma proporção. A parada é que você vai ter mais ou menos imagem pela altura, mas elas não estão esticadas. Aí tá aqui, em termos de onde ela vai ficar. Tá certinho, era mais ou menos aqui mesmo. E a última coisa que vai faltar pra gente é a cor. E aqui ele tá usando o Green 400. Então essa é a cor que ele vai ter ali. Beleza, vamos fechar aqui o nosso single item, que a gente teve que mudar um pouquinho o nosso HTML, mas quando a gente estiver construindo, a gente vai puxar esse arquivo aqui de gabarito e aí vai ficar tudo certo. Vamos aqui no... estava para cá. Items list. Não, vou voltar para cá. Perfeito, o icon, que a gente estava falando. E aqui ele vai ter um color, porque lembra, a gente mexeu na fonte para mexer no tamanho dele. E agora ele vai ter um var green 400. Beleza, ficou aqui certinho o nosso verde, só que esse verde está um pouquinho diferente. Por que aqui tá 141? Será que eu mexi na cor antes de falar alguma coisa? 14175. O 75 tá certo. Só que aqui não é 118. Então, ó, selecionar tudo. 118 e vamos trocar por 141, que é o verde certinho ali, ó. Ctrl S, volto para cá. Agora sim, tá ali agora o mesmo tom que a gente tinha. Só que repara, o botão tá sempre aparecendo. Ele não tá aparecendo só quando a gente passa o mousezinho por cima. Por que isso tá acontecendo? Ele tá acontecendo porque a gente deixou ele como padrão. Ó, cadê? Volto para cá, no icon. Volto para cá, no icon, beleza. O que ele tá fazendo? Quando o elemento tá como padrão, ele tá sempre aparecendo. Só que a gente quer fazer o quê? Olha o que acontece aqui, olha o movimento. Ele tá para baixo e sem transparente. Quando eu coloco aqui, ele sobe e fica aparecendo pra gente. Então são duas propriedades que a gente está mexendo. Então vamos lá. A primeira é o padrão dele. Opacidade 0. O que é opacidade 0? Ele some. E aqui, ó, deixa eu mexer na opacidade para vocês verem como é que ele vai ficar. Então eu vou chegar aqui, ó, no SVG, e se eu for subir essa opacidade, ó, 10%. Olha como é que ele fica bem clarinho, ó, setinha para cima, ó. Ele vai aparecendo, tá vendo? É isso aqui que está acontecendo. Ele tá com opacidade 0 e depois a gente vai aumentando essa opacidade. E outra coisa, deixa eu botar a opacidade 100%. E outra coisa é onde a gente está colocando ele. Então a gente está pegando ele na posição que ele está e fazendo o seguinte, ó, desce um pouquinho, para ter esse efeito de que ele está subindo. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma propriedade chamada transform, translate, que ele mexe, ó, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aqui, ó, aqui a gente vai mexer numa só. A gente pode mexer nos dois, aqui seria o X e aqui seria o Y, mas a gente pode mexer também só no eixo Y. A gente está dizendo, ó, 10 pixels. O que ele está fazendo? Ele está descendo 10 pixels. Ou a gente pode fazer para ele descer em relação ao tamanho dele. A gente pode falar, ó, desce exatamente o seu tamanho. Então ele estava aqui em cima, agora ele está aqui embaixo. Só que quando a gente faz isso junto com a opacidade 0, ele está lá embaixo e oculto. E aí quando a gente passar o mouse por cima, o que a gente vai fazer? Opacidade 100% e translate Y 0. Ele volta ali para onde ele estava. Então deixa eu copiar isso aqui para cá. Ó, botar isso aqui. Posso tirar esse display none, Ctrl S. E agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar ele. Quando eu der um hover nesse elemento, agora vai ser um seletor um pouquinho mais chatinho. É o seguinte, ó. Ponto, single, item, hover. Quando a gente faz isso daqui, o que a gente está fazendo? Eu estou formatando qual elemento? O elemento que tem a classe single item. E quem que eu estou dando hover? O próprio elemento que eu estou dando single item. Agora, repara. Ponto. Opa, foram 2 pontos aqui. Olha agora o que está acontecendo. Eu estou pegando. Estou formatando quem? Sempre o último elemento que eu estou formatando. Então aqui a formatação vai entrar nesse elemento, não nesse. Esse daqui. Mas quando? Quando um elemento pai dele, pode ser pai, pode ser avô, pode ser bisavô, qualquer coisa, estiver recebendo um hover.
Então, quando o elemento acima dele está recebendo um hover, eu posso fazer alguma coisa com ele. E o que vai ser o que eu vou fazer aqui, ó? Essas duas coisas aqui, ó, que eu tinha colocado. Não. Ué, achei que tivesse copiado isso aqui. Beleza. Vai ser o opacity 1, que é 100%, ou 100%, tanto faz. E aqui o transform, translate, y, 0, ou 0%. 0 não precisa de unidade. Ctrl S, quando eu faço aqui, ó, ele fez ali direitinho. Só que o que acontece? Ele tá, ó, tá, e sai, tá. Ele não tem essa transição, ele não sobe. Ele não transiciona entre 0 e 1, entre 100% e 0. O que eu tenho que fazer? Adicionar essa transição. Para adicionar essa transição, a gente sempre coloca a transição no elemento padrão. Então, antes do elemento receber qualquer coisa, um hover, alguma coisa, que é o seguinte, ó, transition, e a gente tem que dizer algumas coisas. Primeiro, qual é a propriedade que está sendo, vai ter essa transição? Opacidade. Qual que é a... Como que ele vai fazer essa transição? De forma linear? Muito devagar no começo e rápido no final? Rápido no começo e devagar no final? São as Transition Timing Functions que a gente fala. E aqui tem várias, mas a mais comum de ser usada é o is, ou is in, is out, depende de gosto. Mas o que a gente usa bastante é o is. E aqui a gente coloca o tempo, a gente pode colocar 1 segundo, por exemplo, e vamos ver o que ele vai fazer. Volto para cá, ó. Olha lá, agora ele demora para aparecer, mas olha o que acontece quando eu tiro, ó, ele já desce. Eu tô animando a opacidade, eu tô transicionando a opacidade, mas não o transform. Só que aqui eu tenho que fazer nos dois. Então aqui eu tenho que mexer, ó, transition property, além do opacity, eu tenho que colocar o transform. Eu estou colocando duas aqui. Só que aqui eu estou fazendo isso e fazendo isso daqui de novo. Então o que eu posso fazer? Ao invés de colocar uma única propriedade para tudo, eu posso separar. Ó. Transition, timing function, is. Transition, duration, 1 segundo. E eu tiro essa daqui. Eu estou dizendo tudo. Ó. Essas duas propriedades vão ser transicionadas durante 1 segundo e o is. Então toda vez que elas mudarem vai ter essa transição. Ó. Aí ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Só que tá muito devagar. Isso daqui foi só para mostrar. O ideal aqui seria algo entre 0,2 segundos. Ou melhor, 200 ms. 200 milissegundos. Aqui, ó. Pum. Olha como é que fica dinâmico e fica bem bonitinho. E tudo com CSS. E como a gente já usou transição para cá, ó, vale usar transição para quem também? Vale usar transição aqui, ó. Quando a gente está falando dessa cor de fundo. A cor de fundo ali, ó, não tá usando essa transição. Então vale a gente usar essa transição nela também. Ela tá, ó, pá, pá, pá. Tá vendo? Então o single item, quando a gente dá o hover, ele muda a cor. Então qual que é a propriedade que a gente está animando? Essa daqui, ó. Transition. Essa propriedade is 200 ms. Volto para cá agora, ó. Os dois animam, tá vendo? Ele sobe, desce e fica muito mais dinâmico e já vai ficando bem bonitinho. Então repara, essa tela quase toda tá pronto. O que falta aqui da gente mexer? Só esse espaçamento aqui, ó, entre um item list e outro. Por quê? Porque o elemento que a gente tem aqui, ó, deixa eu até tirar esse aqui do gap, esse grid na verdade, que é o item list, só que eu tenho dois item lists. Quem que eu tenho que formatar? O main. O main eu deveria dar um espaçamento entre esses dois. Por exemplo, um display flex direction column, beleza, não quebrou. E aqui um gap de uns 40 pixels, 39 pixels, por aí. E esse 39 não é aleatório, é porque tem escalas de padding, escalas de tamanhos, na verdade, de fonte, que elas seguem um padrão que fica bonitinho. Então a escala que geralmente eu sigo é de 16 pixels, 20, 25, 31, 39, 49, são números que quando você está usando, você está acostumado a usar. Mas por isso vocês vão ver que geralmente eles vão pegando esses valores assim. Mas pode colocar 40, ninguém vai morrer se colocar 40 pixels, mas ele vai ficar assim. Essas aqui a gente tem que jogar lá no main. Main, joga aqui. Ctrl S. E aqui, ó, beleza. A página home agora está toda formatada do jeito que a gente queria. Inclusive, um detalhe, quando a gente mexeu aqui no single item, como tanto aqui como aqui usa o single item, quando a gente adicionou essa div, o que aconteceu? Os dois foram adicionados ali certinho. Então tá tudo certinho, tudo direitinho para nossa página home.